Bom, pessoal, para essa parte de bônus, eu primeiro preparei um código para a gente ver um pouco da biblioteca Matplotlib, né? Então, seria interessante se já na imagem a gente já conseguisse extrair algumas informações, por exemplo, tamanho máximo de pixels, se a gente conseguisse movimentar a imagem na nossa janela, né? Então, a biblioteca Matplotlib nos fornece essa opção. Novamente, a gente da biblioteca a gente importa um módulo pyplot e chama de PLT quando for utilizar, certo? A gente carregou a nossa lena colorida, colocou ela de BGR, né, que é como o CV2 encara. A gente colocou para RGB, certo? E aqui a gente vai utilizar as funções do pyplot, que é para mostrar a imagem. A gente consegue alterar o título da janela e coloca para mostrar de fato, certo? Então aqui, ó, a gente tem a lena, aqui é o tamanho, né? Tá saltando de 25 em 25, então ela tem aqui 225 pixels. Para chegar aqui, ó, vai chegando perto de 225, aqui no canto inferior direito da janela. E para cá 225 também, certo? Então, se a gente for passeando pela imagem, dá para detectar o valor do pixel. Ali, ó, por exemplo, no olho dela. Nos canais BGR, né? Na verdade, eu troquei para RGB. Nos canais RGB vai ter 113 de R, 37 de G e 67 de B, certo? Aqui vai ter mais B, né? Vou colocar para cá. Um pouco mais B, um pouco mais de vermelho, certo? Então, outra coisa que dá para fazer, que é interessante, a gente conseguir movimentar a imagem no plot. Então, mais para a esquerda, mais para... Aí chega uma parte que é o limite, né? A imagem começa a encolher também. Aqui, outra forma de movimentar, certo? Para baixo e para cima. Aqui é o tanto de espaço. Deixa eu ver a alteração aqui. Não está havendo nenhuma alteração, certo? Só uma explicação rápida sobre essa biblioteca. Dá para a gente trabalhar um pouco. Bom, aqui dá para salvar a figura, né? E avançar, voltar e voltar para a visão original, certo? Aí aqui, rodei essa parte para apresentar para vocês uma variedade maior de canais de cores, né? A gente só viu o RGB, e no caso o BGR. Qual foi o problema aqui? Tem uma mais. Pronto. Bom, criei essas imagens utilizando conversão de cor, né? Então de RGB foi para essa espécie de canal de cor. Eu não sei exatamente, não lembro na verdade exatamente o que significa, mas acredito que seja amarelo. Aqui eu não sei, mas são outros canais de cores utilizados em alguns trabalhos, certo? Aí aqui eu criei vetores com os títulos de cada, outro vetor com cada imagem. Para organizar a plotagem eu posso utilizar um for in. Então, indo de 0 a 4, né? Quando eu coloco o range 4, significa que eu vou acessar os valores 0, 1, 2, 3, certo? Para fazer o subplot, organizar as imagens num espaço, eu vou ter, é como se eu tivesse 4 espaços, né? 2 espaços horizontais, 2 espaços verticais. E aqui eu vou sempre incrementando de 1 em 1, certo? Aí aqui, para ir dispondo as imagens no espaço, utilizo imagens I, né? Vai pegar imagem 0, imagem 1, imagem 2, imagem 3. A mesma coisa com os títulos e coloco isso aqui para não ter nada escrito na horizontal e nada escrito na vertical, para não atrapalhar o nosso... Esse ticks do mesmo jeito que a gente tinha aquelas escalas, né?
aquelas escalazinhas do lado da imagem da Lena, se a gente colocasse os ticks aqui, ia aparecer também, né? Mas como a gente não quer, porque vai ficar feio, a gente só organiza dessa forma e coloca para printar. A gente vai ter essa saída. Observe que algumas não são tão interessantes, né? Fica bem ruim. Mas essa aqui, por exemplo, ficou bem legal. XYZ. E a RGB, né? Melhor de todos. Então, vamos lá. Bom, outro bônus que eu pensei em mostrar para vocês é uma coisa mais divertida, né? Mais dinâmica. Então, que tal se a gente programasse uma espécie de jogo da velha, certo? Utilizando as bibliotecas que a gente já viu. Então, como é que eu pensei nisso? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai jogar um jogo da velha, fosse pensando na realidade, é desenhar o tabuleiro, né? O jogo. Então, aqui eu vou criar uma folha, né? Que vai ser, eu posso usar esse empty ou aqueles zeros lá, os zeros. Aí a minha folha, ela vai ser de dimensão 400 por 400 e vai ter 3 canais. E cada entrada desses 3 canais só vai poder ser um inteiro sem sinal de 8 bits. Dessa folha que eu tenho, que ela está vazia, né? Eu vou preencher ela usando essa fio aqui. Vou preencher todos os espaços com 255, ou seja, ela vai ficar toda branca, né? E a partir disso, eu vou criar linhas dessas folhas, que é exatamente como a gente faz na vida real, né? Então, aqui, eu fiz um certo cálculo, né, para saber como é melhor disposto. Aqui, aí, eu criei linhas pretas, de mesma espessura, e fiz um certo cálculo para saber se vai ficar retinho, né, para ter um dimensionamento correto. Que quando a gente faz na realidade não fica, né? Para criar o X, né? Porque o círculo a gente já tem, a gente já viu que é o servidor.circle. Para criar o X, a gente pode novamente utilizar a biblioteca NumPy. A gente começa com uma matriz de zeros, né? A mesma coisa que a gente fez em cima, né? Começa com uma matriz de zeros, só que ela vai ser 50 por 50 agora. A gente deixa ela toda branca. E depois cria duas linhas na diagonal, né? Para formar o nosso X. Pronto. Simples. Acredito que seja fácil de entender. Para fazer as jogadas, a gente vai utilizar o que a gente viu da função .circle do CV2, do OpenCV. E para jogar o X, a gente vai pegar uma parte da nossa folha e colocar o X no local, né? Então, por exemplo, vamos analisar essas duas primeiras jogadas aqui. Ó. O meu ciclo vai começar no ponto 200, 200, certo? Vai ser todo preto, a espessura vai ser 3 e o raio do círculo vai ser 25, certo? Aqui eu vou pegar, como o x é 50 por 50, eu tenho que pegar essa mesma dimensão, como a gente já viu. Então aqui eu peguei de 275 a 325 e de 175 a 225. Vamos ver, eu posso mostrar passo a passo. Opa, estava armazenado o anterior. Pronto. Eita, aqui não era para ter isso aqui não. Calma aí. Ah, sim, certo. Porque eu já fiz duas jogadas anteriores, certo? Então aqui, ó, como eu coloquei para o meu x e ele está indo do 75 até o 125, né? E do 75 até o 125 em x na horizontal e na vertical. Vamos só analisar aqui, certo? Começa no 75 até 125 na horizontal, começa no 75 até 125 na vertical. E o meu círculo, vou colocar aqui de novo, afastar um pouco, né? Como vocês podem ver aqui, ele está começando no 100 e no 200, na coordenada 100 e 200. O raio dele é 25, né? Porque daqui para cá vai varrer 50, do mesmo tamanho do X. E é isso. Agora, se a gente fosse fazer a próxima jogada, por exemplo, colocasse um círculo aqui no meio, né? Que é no 200 e 200.
E assim a gente vai. Colocasse um X aqui nessa parte. Não sei porquê, né? E aqui vai dar... Deu a vitória. Aí vem aqui. Opa. Eu printei o mesmo círculo 2 vezes. Aqui não pode. Então vem aqui. Por algum motivo isso aqui estava... 75, ok. Essa parte aqui, ó, tá repetida. Bom, então a gente vem aqui, ajeita o código. Pronto. Então aqui, se a gente for observar, ó, acabou o jogo, né? O círculo ganhou. Se fosse printar só para não fazer nada, vou colocar um X aqui, aparece outro X aqui, e assim a gente vai. Certo? A gente colocou para printar, ok. Mas, se vocês pensarem, isso não está tão automatizado, né? Se a gente está trabalhando com uma programaçãozinha mais de alto nível, seria bom que a gente automatizasse essa questão de onde colocar, né? Se a gente, por exemplo, pudesse escolher só, a partir desse ponto eu vou, a partir desse espaço eu vou colocar um certo símbolo, ou um círculo, ou um X, né? Então, e outra coisa que seria bom automatizar é se o próprio console me dissesse quem ganhou, né? Eu não ter que analisar, né? Então, eu pensei em fazer uma coisa mais automatizada, mas aqui é basicamente essa parte aqui para cima é a mesma coisa. A gente desenha a folha e cria o X, é como se desenhasse o X também. Vou utilizar essa variável vez X para saber se é a vez do X ou não. Aí no caso aqui o X sempre vai começar jogando, né? Eu coloquei aqui if vez X, né? A primeira coisa que ele vai fazer nesse laço é entrar nesse primeiro if. Mas vamos analisar aqui. Como a gente poderia, estava pensando, né? Como a gente poderia saber quem foi o ganhador? Então a gente pode observar o seguinte, a gente pode pensar o seguinte. Se eu tivesse uma matriz que registrasse quem estava pontuando, né? Os lugares onde estava ocupado. Então, por exemplo, eu posso criar essa matriz toda de zeros, eu posso criar uma matriz dessa forma, né? Em vez de utilizar zeros ou empty, dá no mesmo. Aí, seria bom fazer uma função que analisasse essa matriz, né? Aí eu fiz essa função verifyWinner. E o que está acontecendo aqui? Parece um pouco feio, né? Difícil de entender o que está acontecendo. Mas é simplesmente o seguinte. Eu vou analisar em um certo L, né? Uma variável de controle, de 0, assim, entre 0, 1 e 2, certo? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é esse C igual a 1. Por quê? O que está ocorrendo aqui, certo? A minha matriz ela vai ter o L na linha, né? E o C menos 1 na coluna, no caso. Porque a gente vai analisar essa variação na coluna, certo? Então, no começo desse primeiro laço, o L vai ser 0. Aí a gente vai analisar se a posição 0, 0 é igual a posição na matriz 0, 0 é igual à posição na matriz 0, 1. Aí, se for ok, a gente vai analisar se a posição 0, 1 é igual à posição 0, 2, certo? E se tudo isso foi equivalente, né? Eu estou analisando em cada linha, certo? Se tudo isso for equivalente, for igual e for diferente de zero, porque a minha matriz já começa inicializada toda com zero, significa que eu vou retornar true aqui para a minha função verifyWinner. O mesmo ocorre aqui nas colunas, certo? Então, o que a gente está fazendo? A gente está analisando primeiro nas colunas, primeiro nas linhas, desculpa, depois nas colunas, e está sobrando o quê? Para a gente analisar na diagonal, né? Para ver se tem um vencedor. Então, é exatamente o que ocorre aqui, ó.
a gente vai analisar no ponto se na primeira diagonal principal 0, 0 é igual a 1, 1, e se o 1, 1 é igual a 1, 2. É igual a 2, 2. Se for diferente de 0, significa que existe um ganhador, né? O mesmo ocorre na diagonal secundária. A gente vai analisar na posição 0, 2, na verdade é 0, 0, 2, né? E vocês devem estar imaginando como é que está ocorrendo. Aqui, a gente vai fazer um laço para que fique sempre analisando se existe um ganhador e sempre pedindo aonde a gente quer colocar o símbolo, né? Então, a gente coloca para plotar a folha, coloca o título da folha e coloca primeiramente para mostrar a folha, né? Começa o jogo dessa forma. Em seguida, essas funções aqui de controle de condição vão verificar de quem é a vez. Então, como eu coloquei aqui no começo, que a vez de x é true, ou seja, x vai começar, ele vai entrar aqui, aí vai executar essa parte. No final, se vocês perceberem, eu atribuo vez de x igual a false. Aí ele vai rodar o laço de novo, como vez de x é igual a false, ele vem para esse else aqui, certo? E no final, vez de x igual a true e vira a jogada do x de novo. Mas vamos analisar o que está ocorrendo dentro de cada laço de condição aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir para o usuário os valores de x e y, né? Os valores que eu quero, onde eu vou colocar, no caso, o meu x, o centro. Então aqui eu uso essa input com essa mensagem. Dessa entrada, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os números e vou tirar a vírgula. Esse ponto split aqui, entrada ponto split, ele vai, como eu vou passar como vírgula, eu posso tirar. Eu poderia também colocar aqui separados por espaço e aqui dentro desse split eu tirasse essa vírgula e deixar só um espaço. Também funcionaria. Mas vamos deixar a vírgula mesmo. E para cada valor, né, de x e y que eu pegar em número, eu transformo em inteiro e esses valores vão ser atribuídos em x e em y. Como eu vou passar dois valores de entrada, né? Esse x, novamente, eu tenho que fazer esse cálculo aqui, porque sendo inteiro e eu dividir por 100, esse valor ele pode não ficar inteiro, né? E aí não vai ser interessante para definir o nosso centro x, certo? Então aqui a gente faz esse cálculo e transforma em inteiro, certo? Como o centro, se vocês vão observar no plot do jogo da velha, o centro ele vai ser ou 100, ou 200, ou 300. Mas quando eu coloco só essa expressão x sobre 100 menos 1, ele não está me retornando um valor inteiro. Aí eu coloco esse int, coloco essa expressão aplicada num int, né? E aqui eu tenho centro x, centro y, tudo ok. Essas duas variáveis só vão servir para a gente colocar lá atribuir o valor na nossa matriz. E para finalizar, né? No final, a gente vai e printa o nosso x, ou seja, desenha o nosso x na folha do nosso jogo da velha. Respeitando aqui a questão de onde a gente está colocando. Né? E como eu já falei, a gente passa a vez para o círculo, ou seja, vez de x é falso. Aqui é basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é que essa atribuição aqui vai se tornar a função de circle, CV2. E eu já mostrei para vocês que o centro tem que ser 25, certo? Bom, para finalizar, a gente vai ter que analisar se há o ganhador, né? Dentro do nosso laço. Então, cada vez que executar o nosso laço, a gente vai ver se há um ganhador. Se tiver, aí a gente vai analisar se o vencedor foi o ganhador foi o jogador que estava marcando X ou o jogador que estava marcando círculo, certo? E o que ocorre? Assim que retornar true para verify o winner e tiver, por exemplo, em vez de x igual a true, significa que o que foi executado? Esse último aqui foi executado. Então,
Se existe um ganhador e esse último foi executado, significa que ele fez a última jogada para ganhar, certo? E o mesmo ocorre de forma análoga, né, para o X. Então aqui a gente printa isso no console e mostra isso, né, no nosso plot do jogo da velha. Vamos executar aqui. Pronto, começa assim. Aí a gente analisou, né? Aqui os centros possíveis. 100, 100, 100, 200, 100, 300, 200, 100, 200, 200, 200, 300, entendeu? Aí eu fechei, né? Quando eu fechei, aparece essa mensagem aqui no console. Para o jogador X, tenho que digitar os valores de X e Y. Então, por exemplo, 100, 100. Pronto, X foi para o 100, 100. Agora, a vez do jogador do ciclo, né? Ele vai querer me barrar. Então, vamos supor que ele vai colocar no 100, 200. Certo? E aqui a gente vai jogando de uma forma mais automatizada, né? Não sei, 200, 100. Será que vai ganhar? Não sei. Por algum motivo, o jogador do círculo colocou 200, 200. Aí o jogador X vai lá e finaliza o jogo. Certo? E aí, observe aqui que apareceu no console, ó, o jogador que estava marcando X ganhou. E acabou.